E hoje eu vou começar, se na primeira aula eu falei bastante de Aristóteles, nós na primeira aula falamos do quê? Da persuasão dentro do campo da comunicação social. Nós expusemos aqui um triângulo aristotélico da persuasão. Hoje eu queria focar em um outro personagem histórico igualmente famoso no campo do convencimento jurídico. Esse personagem é o Cícero. Segundo muitos, o maior advogado que já existiu. Vale a pena depois vocês aprofundarem na biografia dele, em alguns livros, vídeos no YouTube. E hoje nós vamos falar um pouco dele, principalmente na terceira aula, quando nós vamos falar da mensagem jurídica. A estrutura, até hoje, repetida e utilizada pelos grandes oradores do direito, se remete ao trabalho desse advogado que viveu no Império Romano há mais de 2000 anos atrás. Então, Aristóteles e Cícero são duas figuras históricas importantíssimas que nós estamos abordando aqui hoje, ao falar principalmente dessa parte dos clássicos, daqueles que criaram a arte da persuasão desde os seus primórdios. E na primeira aula aqui, no triângulo aristotélico da persuasão, nós vimos 3 elementos que compunham um discurso persuasivo. Vocês se lembram quais são eles? Fatos, ethos e logos, em grego, e em português seria o quê? Credibilidade, razão e emoção. Exatamente, credibilidade, razão e emoção. Então, apenas para que vocês recuperem esse conteúdo, essa imagem, aqui está o triângulo aristotélico da persuasão que nós trabalhamos na última aula. E por que essa primeira aula, após a introdução, vai ser focada, então, na credibilidade do advogado? Por que essa escolha? Porque eu elegi o ethos, a credibilidade do advogado, como a primeira lição aqui a ser aprofundada no curso. Por quê? Não sei se vocês notam, o ethos, inclusive, está no topo, no ápice dessa pirâmide. E é simples entender isso se eu digo para vocês o seguinte: de que adianta uma mensagem perfeitamente estruturada e lógica, coerente dentro dos seus argumentos, que até tenha emoções embutidas ali, desperte emoções na plateia, no destinatário, mas ninguém acredita no emissor? Se o emissor não tem autoridade, se o emissor não é respeitado, seguramente que nada vai adiantar os outros 2 elementos. Então, o ethos, a credibilidade do advogado é o mais importante. Porque se na persuasão você quer, por meio de um discurso, não foi esse o conceito que nós vimos? Por meio de comunicação de um discurso, nós queremos alterar ou um pensamento ou um comportamento do receptor. O primeiro passo é que esse receptor, essa audiência, ela nos ouça. Se eu não tenho credibilidade, se eu não tenho respeito de quem está me ouvindo, eu nem vou ser ouvido. Concorda comigo? Então, por isso, o ethos é o mais importante de todos e nós vamos começar por ele. E vejam só, há uma diferença entre ouvir e escutar. Você sabe a diferença entre ouvir e escutar? Não. Não? Qual que é a diferença entre ouvir e escutar? Exatamente. A grande diferença que eu poderia trazer para vocês é a seguinte: ouvir é um processo mecânico do sentido. Eu não tenho escolha ou não entre ouvir o baque da minha garrafa aqui na mesa. Você ouve. Tudo que está acontecendo aqui, o ruído do ar-condicionado, nós ouvimos. A escuta que você busca no processo persuasivo é diferente. A escuta, por outro lado, envolve um processo ativo entre o interlocutor e o receptor dessa mensagem. E o receptor, quando ele está escutando,
ele está intelectualmente envolvido naqueles ruídos, naquela comunicação. E ele está pensando, nossa, o que o Hermes está falando faz sentido. Ou não, assim, não tem nada a ver. Por que ele está fazendo isso? E tudo que a pessoa fala, se ela está sendo escutada, provoca reações no nível intelectual e no nível emocional. Não é meramente ouvir o receptor que nos importa aqui no processo persuasivo. Então, com a credibilidade, você vai passar de um processo de meramente ser ouvido, porque isso é inevitável, é um processo passivo, para um processo de escuta, na qual o destinatário vai reconhecer em você credibilidade, autoridade, e vai dar atenção, vai te dar cognição dele, recursos cognitivos dele, para você trabalhar a sua mensagem. E aí, eventualmente, mudar uma ideia ou um comportamento dele. Conseguiram fazer essa distinção? E eu sempre gosto de começar com um conceito. Essa aula é menos teórica ainda do que a primeira, mas eu sempre gosto de trazer um conceito para nós sabermos exatamente do que nós estamos falando. Então, o que é essa credibilidade que eu trago aqui hoje para vocês? O que eu quero tratar com vocês quando eu digo de credibilidade? Credibilidade é uma percepção. Credibilidade é uma percepção que é construída aos poucos, baseada em várias características. Envolve a confiança, a confiabilidade de uma fonte e até a qualidade da mensagem que está sendo emitida. Então, credibilidade é essencialmente percepção. Percepção. Mas veja que essa percepção não é só... Ela envolve dois aspectos, dois grandes aspectos que a gente precisa dividir, aprofundar e segmentar. Quando eu falo de credibilidade para vocês, eu vou falar de credibilidade interna e externa. E o que eu quero dizer com isso? Vejam só você que, se você quer convencer alguém, persuadir alguém, se você quer que a outra pessoa acredite em você, quem é a primeira pessoa que tem que acreditar em você? A gente. Vocês mesmos, não é? Se o emissor da mensagem não crê, daí a palavra credibilidade, essa é a raiz etimológica, inclusive, da palavra credibilidade, crer. Se o emissor não crê em si mesmo, se o emissor não crê na sua mensagem, quais são as chances do receptor, da audiência, do destinatário dessa mensagem acreditar e crer nessa mensagem? São poucas, se não nenhuma. Concordam comigo? Pouca ou nenhuma. Então, a primeira credibilidade que vocês têm que trabalhar é a interna. E o que eu quero dizer com a credibilidade interna? A crença que vocês têm na própria mensagem de vocês. Vocês internamente acreditarem na mensagem de vocês. Isso intuitivamente vocês sabem. Os bons advogados, os bons marqueteiros, eles, antes de tudo, os políticos, antes de tudo, eles são pessoas convictas, não é? São tão convictas na mensagem que isso por si só já induz credibilidade. Ainda que a mensagem seja ruim, ainda que as emoções despertadas não sejam adequadas. Mas eles estão tão convencidos daquele conteúdo que isso transmite credibilidade até interna para eles próprios. Então, o primeiro passo da credibilidade é a credibilidade interna, acreditar em si mesmo. E aí, eu queria dizer, sempre conectando a nossa matéria com temas mais atuais, né, a respeito da famosa síndrome do impostor. Vocês conhecem essa síndrome do impostor? Síndrome do impostor é aquela na qual, às vezes, nós estudamos, conhecemos o conteúdo, estamos convencidos, né, temos confiança no que vamos defender, mas mesmo assim nós temos aquelas vozes repetidas na nossa cabeça. Nossa, mas você não é capaz de dizer, você não sabe o que está falando. Quem é você? Você está só fazendo faculdade de Direito, você nem terminou a faculdade de Direito. Você não é ninguém, você não é especialista de nada. Por que a sua mensagem vai ser escutada por outra pessoa?
Essa é a síndrome do impostor. E ela, apesar de ser natural, todo mundo sente. Apesar dela ser natural, ela tem que ser trabalhada, ela tem que ser enfrentada e derrotada por vocês. Porque senão vocês não vão acreditar no conteúdo. E aí o primeiro passo da credibilidade interna já não vai ser alcançado. E como nós superamos, então, essa síndrome do impostor? Eu coloquei aqui alguns instrumentos para vocês usarem. E elenquei aí como conhecimento, autenticidade e empatia. Hoje, no momento de vocês, como estudantes de direito, no meio do curso, eu destacaria e daria ênfase em aperfeiçoar o meu conhecimento. De todos esses elementos, eu acho que o conhecimento seria o mais importante para vocês neste momento, não que os outros não sejam importantes. E o que eu quero dizer com conhecimento? Professor, mas você está querendo dizer assim, que eu tenho que estudar mais direito penal, mais direito do trabalho, que eu gosto, ou direito civil, porque eu quero ser um advogado que trata com contrato, ganha muito dinheiro? Também. Mas não só. Em conhecimento, eu quero que vocês pensem da seguinte maneira: aquisição de repertório. Porque é o repertório que vai te dar a capacidade de ser mais criativo do que os seus colegas. É o repertório que vai permitir que vocês transitem o seu assunto, tornando ele mais interessante, falando de filosofia, falando de literatura, falando de cinema, de séries de TV. Vocês vejam que eu uso esses elementos na apresentação aqui, inclusive. Coloco elementos de séries da Netflix, da filosofia grega, do direito romano. Isso tudo não torna a mensagem mais agradável, curiosa e interessante? Então, é essa aquisição de repertório que vai fazer vocês superarem essa dificuldade e tornar suas mensagens mais críveis. Vocês vão ficar mais convencidos, porque vocês têm um repertório único ali, que é de vocês. Vocês gostam de mangá, e ali num mangá específico X ou Y Z, existe uma história jurídica, um debate moral que você quer trazer para a sua mensagem. E ninguém mais vai conhecer mangá que você. Por quê? Os outros talvez não gostem de mangá, ou se gostam, não conhecem tão profundamente como a sua paixão por mangá. E esse repertório vai fazer toda a diferença e vai tornar a sua mensagem interessante, autêntica. E você vai sentir mais segurança, porque aquilo dali você entende. Por isso que hoje vocês vão fazer um exercício com a Juíza, a Daniela, que vai chegar, a respeito de séries, de filmes, de coisas que vocês gostam e ela gosta também. Então, repertório, desenvolva o repertório. Qual é a paixão de vocês? Linkem isso com as mensagens. Então, despertem paixão por literatura, filmes, mitologia. Todo grande advogado tem uma paixão por alguma dessas áreas. Poesia, cinema. Você não vai ser um grande advogado se não tiver esse tipo de repertório com você. Então, desenvolvam repertório jurídico, mas também fora do direito, não só jurídico. Além do repertório, o que mais vocês podem desenvolver? A autenticidade, eu destaquei aqui. A autenticidade em que sentido? No sentido do autoconhecimento. Vocês precisam, o mais rápido possível, se já não fazem, desenvolver. Não é à toa que lá no oráculo de Delfos, não sei se algum de vocês já ouviram falar do oráculo de Delfos, lá na Grécia Antiga, na entrada lá do oráculo, ficava escrito uma mensagem. Qual que é a mensagem? Alguém sabe? Exatamente. Conhece-te a ti mesmo. Essa era a mensagem fixada na entrada do oráculo de Delfos. Conhece-te a ti mesmo. Você vai ser ou seu maior aliado ou seu maior inimigo. Então é fundamental e importantíssimo que você conheça suas virtudes, suas fraquezas, para maximizar as suas forças e minimizar os defeitos, porque todo mundo tem fraquezas e defeitos. Ninguém é perfeito. Ninguém nunca vai ser um orador que ganha todas as causas, mas nós podemos melhorar as nossas virtudes e capacidades
e minimizar os nossos erros, nossas falhas. Você só vai conseguir fazer isso se você se conhecer. E no momento que você conhecer, você vai ver que você é especial. Você é um ser humano no meio de 7 bilhões de seres humanos. Vocês já pensaram na dimensão disso? São 7 bilhões de pessoas no mundo. E você, com o seu repertório, a sua vivência, a sua genética, o meio social que você cresceu, você é um ser único. Você é singular no meio desses 7 bilhões de seres humanos. No momento que você identifica essa singularidade, essa sua essência que é única, e você maximiza, você faz florescer essa essência, minimizando as fraquezas, você consegue um crescimento exponencial no seu desenvolvimento. Você ganha credibilidade e segurança interna antes de tudo. Então, busquem essa autenticidade, esse autoconhecimento e desenvolver essas qualidades que eu trouxe aqui para você. Além disso, para terminar, a credibilidade interna, que é essa crença que nós temos em nós mesmos, o que eu posso falar a respeito da empatia? O que eu quero dizer com empatia aqui? Inclusive é uma palavra também que está muito na moda, né? O que eu quero dizer com empatia aqui? Empatia aqui eu queria que vocês entendessem como você como um caçador de emoções. Você é um caçador de emoções a partir de agora. Porque não há processo de persuasão se você não conseguir entender as suas emoções, no primeiro momento, para depois entender a emoção dos outros. Porque em si mesmo já puta trabalho, já é muito difícil. Entender os outros pressupõe que você entenda as suas. Porque se você não entender quando você está com raiva, com vergonha, irritado, frustrado, dificilmente você vai ver nos outros, na sua plateia, nossa, a minha plateia realmente está engajada comigo agora. Porque eu vejo isso no olhar, na pupila, que está levemente dilatada. Porque eu vejo no movimento da face, né? Assentindo comigo quando eu pergunto alguma coisa. Se você não conseguir perceber essas variações de emoções nos outros e não conhecer em si mesmo, vai ser muito difícil você convencer alguém. Então, seja um caçador de emoções. Explore isso com você mesmo. Faça testes na internet. Existe uma roda de emoções básicas e como essas emoções básicas se combinam entre elas para formar as mais variadas combinações. E com isso você vai incrementar o seu repertório emocional. E isso vai incrementar o seu poder de persuasão, não tenham dúvida disso. Não tenham dúvida disso. Seja um caçador de emoções. E vejam só, né? A mensagem, não sei se vocês já pararam para pensar como que é surpreendente e quase mágico esse processo que, inclusive, nós estamos fazendo aqui hoje. Vocês já pararam para pensar que, de uma forma bem objetiva, o que está acontecendo aqui é o seguinte: eu estou emitindo, minhas cordas vocais estão emitindo vários sons, né? Vários sons estão sendo emitidos aqui pelas minhas cordas vocais, né? Cordas vocais. E esse som está chegando no ouvido de vocês. E esse som é processado pela mente de vocês. E é o que eu falo, essas vibrações estão provocando e desencadeando imagens, estão desencadeando pensamentos e despertando emoções. Isso não é quase mágico? Eu penso que isso é quase mágico. Um bando de barulho, ruído que está sendo provocado aqui, eu estou entrando na mente de vocês, vocês reagem, né, emocionalmente e racionalmente ao que eu estou produzindo. Isso para mim é quase mágico. Então a compreensão de como esse processo acontece também, muito por isso que eu chamei de arte da persuasão. É uma arte, não dá para se explicar tudo, mas dá para melhorar e tentar dar algum grau de direcionamento nesse processo. E a emoção é o que mais vai permitir que essa mensagem flua tranquilamente, livremente, entre na mente das pessoas e ali produza o efeito que vocês querem. Mas ela só vai produzir o efeito que vocês querem se vocês conseguirem ler, interpretar as suas emoções, as emoções que você está provocando e como a mensagem está sendo recebida pela plateia. Então, empatia, eu estou querendo traduzir dessa maneira: conhecer as próprias emoções, as emoções do outro. Tentem melhorar
nesse aspecto também. Terminando a parte interna, da credibilidade interna, agora nós vamos falar da externa, que é a principal objeto da nossa aula de hoje. A credibilidade externa, por óbvio, é aquela que diz respeito ao como os outros percebem a gente. Os outros percebem a gente. Credibilidade, eu falei lá no início, é percepção. Aqui, uma percepção de nós mesmos, quanto a nós, e aqui uma percepção de como os outros percebem a gente. E, na minha opinião, ela é a mais importante. Porque vocês vão ser advogados, vocês vão ser defensores, juízes, professores. E sempre vocês vão ser analisados, julgados e vão ter associados à sua imagem atributos positivos e negativos. E quanto mais você imprimir, expressar características positivas associadas à sua imagem, maior vai ser a sua credibilidade, que é o pilar, é o fundamento do processo persuasivo. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês de credibilidade externa? Em primeiro lugar, a reputação. O que é a reputação? Hoje em dia se fala muito de marketing pessoal, né? Cada um de nós hoje já é um pouco, de alguma maneira, quase que um gestor, né, de reputações, não é? Isso não é isso que nós fazemos em rede social. O que você transmite? Cada um tem um perfil, né? Tem um perfil lá do cara que gosta de viagem, quase meu perfil inteiro do Instagram lá é de viagem, né? Então o cara gosta de viajar, né? Aí você capricha na foto, você faz uma pose. Porque ele gosta de viagem. Um outro perfil, não sei, talvez seja de astrologia. A menina é ligada demais à astrologia, então ela posta tudo lá que a respeito. E aquela característica fica associada à pessoa, não fica? Então, às vezes, você vê o cara da viagem, você associa a viagem àquela pessoa. Ou astrologia que ela tem na pessoa, ou culinária, né? Ou esporte. Não é isso que acontece nas redes sociais? Isso é a reputação, a percepção que os outros têm de nós mesmos. E focando, trazendo aqui mais para o direito, para a persuasão no âmbito jurídico, o que nós podemos trabalhar em termos de reputação? Vejam só o poder da reputação. Eu poderia dizer, se vocês ouvissem a frase, o Thaleson é um advogado super competente. Poderia dizer que a Thaís é uma defensora super combativa. Poderia falar que a Rafaela é uma aluna super competente. Isso é a reputação. Esses adjetivos, né? Esses atributos que normalmente nós associamos às pessoas. E o que nós desejamos é que você seja, por exemplo, se você for um orador, nossa, o professor XYZ, ele fala muito bem, ele é persuasivo. Ou não, nossa, a aula da fulana, né, é muito chata. Não fala bem, não se entender nada do que ela fala. Isso é reputação. E essa reputação, ela cresce. Vocês já ouviram aquela expressão que a reputação precede a pessoa? Ela vem antes. Então, isso você vai criando aos poucos. E você está numa fase de começar a se preocupar com isso. Começar a se preocupar com isso. O que eu estou querendo dizer com isso? Porque você quer aumentar a sua credibilidade. Em algum momento, eu digo nem preciso fazer isso agora, porque eu sei que vai ser um pouco chato, mas em algum momento vocês vão ter que começar a prestar atenção. Que imagem que eu transmito? Que imagem eu estou construindo para o objetivo que eu quero? Eu imagino que vocês estão aqui nessa aula para poder ser mais persuasivo, para ter mais credibilidade no ambiente jurídico. E qual é a imagem que você está induzindo as pessoas a associarem a você? Não é só isso. Mas eu vou ficar em um exemplo. Como que anda as redes sociais de vocês? Elas são condizentes com o que você quer transmitir, pensando no seu futuro profissional, pensando no seu futuro como homem ou mulher, que tem uma respeitabilidade, uma credibilidade, ou não? Você deixa isso, você posta o que você quer postar, aí você fala algo defendendo uma determinada figura pública super controversa, e aí você acha que postar foto
com arma é legal, e aí você posta uma foto com arma, aí a mocinha vai lá e faz um vídeo super sensual no Instagram dela lá e coloca lá no feed. Que tipo de credibilidade você está associando à sua imagem? Porque isso, aos poucos, vai sendo construído. Isso, aos poucos, vai sendo construído. Fulano é militarista, fulano é, não sei, de esquerda, fulano é de direita, o fulano é reacionário, o fulano gosta de lacrar. Nós fazemos essas associações o tempo inteiro. Em algum momento, vocês vão precisar fazer uma gestão. Não estou falando para vocês fazerem marketing pessoal, vocês vão ser falsos e nem perder a autenticidade. Porém, vocês vão ter que ter conhecimento, que façam, mas façam sabendo, né, que vocês estão associando determinadas características à sua imagem, à sua reputação. Pode fazer o que vocês quiserem, ninguém está... Não vou aqui ficar... Não posso falar a expressão que é feia, né, mas não vou querer estabelecer regras para vocês seguirem ou não em rede social, nada disso. Mas façam conscientes. Façam conscientes. Por exemplo, em algum momento, talvez vocês façam um concurso público. E aí, um dos passos lá do concurso público é exatamente fazer essa pesquisa. E aí, imagine um desembargador indo buscar lá nas suas postagens antigas do Facebook. Imagine tudo que você já postou ali no Facebook. O que tem lá? Não sei o que tem lá, nem quero saber. Mas ele vai olhar aquilo ali e vai fazer um juízo. Ele vai fazer um juízo a respeito de você. Então, comecem a cuidar da reputação de vocês. A imagem que vocês estão transmitindo. Não só a imagem, mas também comecem a desenvolver um currículo. Comecem a desenvolver o currículo. Daqui a pouco vocês vão ter LinkedIn. Não sei se já tem LinkedIn, né? Vocês vão ter LinkedIn. Vocês vão colocar esse curso, por exemplo, vai dar a vocês o certificado. Já coloquem lá, vai alimentando. O Lattes, vocês já têm Lattes? Já criam Lattes. Alimentem o seu Lattes, porque isso gera reputação. O cara vai abrir lá, o professor que você quer que seja seu orientador, ele vai abrir lá seu LinkedIn, o seu Lattes, e vai ver, nossa, esse aluno realmente está dedicado, ele é competente, ele escreve muito, ele publica, eu quero alguém assim do meu lado. Isso é a importância de você começar a desenvolver o currículo. Partindo para o segundo ponto, a aparência. Sei que alguns não vão gostar, né, de falar de aparência. Não professor, mas aparência quer dizer o quê? Não quer dizer nada. Pode ser uma pessoa super bonita, bem vestida, arrumada, e ser um idiota. Não tem nada para transmitir de conteúdo. Por que o senhor está falando tanto de aparência? Por que o senhor está querendo insistir nesse ponto? Pelo seguinte, nós vivemos no mundo e devemos tratar a realidade como ela é. Eu, pelo menos, penso assim. Uma coisa é o mundo como nós gostaríamos que fosse, outra coisa é a realidade como ela é. E no mundo como ele é inevitável, por exemplo, daqui a pouco a doutora Daniela vai chegar aqui. Vocês nunca viram ela. No momento que ela entrar aqui, vocês vão fazer inúmeras suposições a respeito da competência dela, se ela se veste bem, se ela não veste bem, se ela fala bem, se ela não fala. Nossa, como é que será que ela fez isso? Vocês vão fazer inúmeros questionamentos, a mente de vocês vai explodir fazendo suposições, pressuposições, tentando avaliar ali a reputação, o caráter, o nível de competência delas. É assim que o mundo real funciona. Isso aconteceu comigo, quando eu comecei a dar aula com vocês, e acontece com vocês o tempo inteiro. E você querendo ou não, lembram um dos viés cognitivos que eu trabalhei na última aula lá, que é o efeito Halo? Isso acontece o tempo inteiro, gente. Então não adianta. Por exemplo, eu estou aqui, estou razoavelmente bem vestido. Razoavelmente bem vestido. Se eu viesse aqui dar essa aula para vocês... Tá bom. Provavelmente tá eu. Se eu viesse aqui dar essa aula para vocês de tênis Reebok sujinho, né? Meu tênis Reebok sujinho, minha calça jeans rasgadinha e uma camisa da Ering já bem passadinha, assim, sabe? Iria prejudicar o conteúdo da minha mensagem? Não. Mas eu tenho certeza que vocês dão uma credibilidade maior a minha aqui, pelo fato de eu ter o cuidado de ter vindo aqui bem vestido, do que se eu tivesse aqui desleixado. Não é? Tenho certeza disso. Então, não ignorem a aparência. O poder da aparência é gigantesco. E não é só... Normalmente, nós pensamos muito nas meninas, né? Mas não é só. Os meninos também.
um homem bem vestido, homem de terno e gravata, tem muita autoridade. Só por isso. Gostemos ou não. Não é assim que funciona? É assim. Um homem bem vestido, de gravata, uma mulher bem vestida, né, apropriadamente, né, assim, um salto alto, cabelo feito, né, unha feita, tem poder, sim, em aumentar a credibilidade do emissor dessa mensagem. Só que aí, sobre a aparência, vocês podem dizer para mim assim, professor, mas por que eu tenho que preocupar com isso? Né? Assim, eu sou um cara assim, tranquilo, eu não ligo. Você é julgado o tempo inteiro você vai ser julgado. E são detalhes que importam, por exemplo, e a gente não controla, como eu fiz lá, não falei para vocês do elefante, a gente não controla, gente. A mente nossa fica fazendo isso o tempo inteiro. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui de óculos, né, por exemplo, uso óculos. Usar óculos automaticamente já não induz uma aula de uma maior intelectualidade? Não sei porquê. Não é? Óculos está associado a uma pessoa mais culta, não está? Uma pessoa mais inteligente. Não sei porquê, não sei a origem disso, só sei que é assim. Então, se eu tenho algum problema de vista, assim eu usaria óculos. Eu queria um bom óculos para usar, eu usaria óculos. É que eu não preciso. Mas se eu tivesse necessidade, eu usaria com tranquilidade, porque eu sei que é um atributo, em geral, positivo. Em geral, positivo. E essas associações nós não controlamos. Então, uma mulher, uma advogada, uma professora, se vista bem, ainda que a mensagem dela seja ruim, só por ela se vestir bem, ela já tem autoridade e atenção, vamos dizer assim. Mas a atenção da plateia, ela já tem sempre. Então, não ignorem a aparência. Façam esse investimento. Né? Eu sei que é um investimento, mas façam o investimento de ter os meninos, né, pelo menos um bom terno. Né? As meninas, de ter pelo menos um look de jurídico, vamos dizer assim, um look jurídico. Né? Qual que é o look jurídico? Blazerzinho, sainha, saia? Calça, salto alto? E salto alto. Pelo menos um lookzinho jurídico para nessas oportunidades eu poder usar. Professor, você acha que a primeira impressão fica? A primeira impressão fica por muito tempo. Ela não é definitiva, mas ela fica por muito tempo. Inclusive, eu vou falar dela aqui daqui a pouco. É inevitável isso. Então, assim, o primeiro aperto de mão, a primeira vez que você conheceu seu namorado, sua namorada, ela fica durante muito tempo. A pessoa, se tiver a oportunidade, ela consegue mudar isso depois. Só que às vezes você nem tem essa oportunidade de mudar mais. Então, às vezes, por exemplo, no curso aqui, por exemplo, os meninos ali que já estão mais próximos de formar, talvez o meu contato mais próximo com eles vai ser só aqui nesse curso. Então, se eu viesse aqui e falasse mal, minha aula não foi legal, minha aula foi ruim, eu não me preparei, eles iam levar essa impressão minha para sempre. Olha o poder da reputação. Se a minha aula fosse ruim aqui, para sempre eles iam falar, nossa, fiz uma aula lá, paguei R$50, perdi 4 sábados, minha vida, naquela encheção de saco, isso é ruim pra caramba. Eles vão levar para sempre disso. Porque eu não vou ter, provavelmente, eu não vou ter uma outra contato ali com eles. Mudar essa primeira experiência deles. Vai? Já começou a fazer isso. Eu fiquei sabendo aí que vocês estão articulando aí. Esse é o poder da reputação. Então, na primeira fala, um debate que nós vamos fazer lá em outubro, vai ficar marcado. Vai ficar marcado. Quem se desempenhar bem, quem se desempenhar mal. Fica marcado. É inevitável. É inevitável. Aparência. E, por fim, rede de contatos. O que eu quero dizer por rede de contatos aqui? Já comece networking. Vamos traduzir, né, para uma palavra mais corriqueira. Networking. Já comecem a desenvolver essa habilidade, aprendam um pouco sobre isso. Aprendam um pouco sobre isso. O que é a importância da rede de contatos? É a seguinte, você sendo advogado, sendo professor ou não, defensor, juiz, as oportunidades na sua vida vão vir quase sempre por recomendação, por indicação, por alguém que te apresentou um caso, te recomendou um cliente. Então, quanto mais cedo você começar a desenvolver sua rede de contatos, maior vai ser sua credibilidade externa. Porque se todo mundo conhece você como um advogado honesto, como um advogado combativo, inteligente, competente,
e as pessoas te percebem assim, percebem que o valor de vocês como profissional já aumenta, a credibilidade de vocês já aumenta. E como vocês desenvolvem isso? Ah, professor, mas eu sou aluno só, como é que eu vou fazer isso agora? Gente, já dá tempo para fazer. Olha só, nessa aula aqui, vocês já estão conversando com um cara que é professor, mas ele também é promotor de justiça, não é? Daqui a pouco vai chegar aqui uma juíza. Lá na faculdade, vocês têm professores, são do trabalho, delegado, tem delegado? Não? Tem professores das mais variadas matérias, especialistas em suas áreas. Então, comecem a desenvolver os contatos, né? Comecem a se aproximar. Talvez você tenha alguma matéria de preferência de vocês, talvez vocês gostem de direito ambiental. O Lucas é especialista em direito ambiental, tem um livro de direito ambiental. Se aproxime dele, tente escrever um artigo dele, busque ser orientanda dele no TCC. E você vai estabelecendo relações, por exemplo. Eu fiz isso, eu tenho uma relação muito firme com o meu orientador do mestrado. Foi que eu fiz lá na USP. Foi assim que eu consegui fazer um mestrado na Espanha. Um professor do mestrado que eu fiz aqui me indicou para um professor lá na Espanha. Eu fui lá, me apresentei para ele. Ele gostou de mim e eu fui fazer um mestrado lá na Espanha. Poderia, inclusive, ter feito doutorado, que eu ainda estou esperando, não sabia se eu ia ou não ia. Quase fui fazer um doutorado lá por conta de rede de contatos. Onde mais vocês podem desenvolver isso? Em eventos da OAB, palestras. Você pode ir numa palestra lá e fazer uma pergunta para o palestrante. Você gostou do palestrante? Ele fala sobre a área que você quer trabalhar, estudar. Vai lá e faz uma pergunta para ele. Chama ele depois ali e fala assim, se apresenta. Siga ele no Instagram da vida, no LinkedIn. Mano, interaja com ele. Desenvolva a sua rede de contato. Isso vai aumentar a sua credibilidade externa de uma forma muito significativa. Superado, então, esse primeiro momento. Eu falei da credibilidade interna, falei da credibilidade externa, de como os outros percebem a gente. E agora eu vou aprofundar no coração dessa aula, que é a comunicação verbal. Agora eu dividi a aula em comunicação verbal e não verbal, essas duas grandes áreas, verbal e não verbal. Vocês vejam que eu estou dando só dica prática, né? Vocês queriam isso, né? Muito pouca teoria prática. Então eu vou falar de comunicação verbal, que é, na minha opinião, a mais importante. Por conta desse fenômeno que eu falei para vocês, é por meio da voz, que eu entro na mente de vocês. E aí, eventualmente, consigo persuadir ou não. E por que a voz, qual que é a função da voz, então, nesse processo comunicativo de persuasão? São duas, principalmente. No processo, nós nos escolhemos lá na primeira aula, falando, gente, eu vou focar no processo persuasivo, no discurso oral e no contexto jurídico. Não foi isso combinado? Eu falei, não vou falar de escrita, não vou falar fora do contexto jurídico, esse é o nosso foco. Então, a persuasão no âmbito oral, obviamente, vai ter a voz como elemento principal. E o que a voz, a nossa voz, faz? Duas coisas, principalmente. Ela transmite a mensagem que nós queremos comunicar, não é isso que ela faz? A mensagem sai do papel e vai parar na cabeça de vocês por meio da minha voz. Por meio da minha voz. E, além disso, a voz faz uma outra coisa. Ela comunica a minha emoção. Ela tem o poder de despertar emoções em vocês. Então, a voz, ela acaba operando em dois elementos, ou até os três elementos do triângulo aristotélico, não é? Ela carrega a mensagem para o destinatário, ela emociona e ela pode aumentar ou diminuir a credibilidade de alguém. A voz é um dos elementos mais importantes, então, nesse domínio que nós estamos querendo trabalhar com vocês aqui, da persuasão no âmbito do discurso jurídico. E, então, o que seria a voz persuasiva? Porque o que seria a voz persuasiva? Quais são os elementos ou dicas que eu posso trazer para vocês
para tornar a sua voz mais persuasiva. Aqui a questão é de equilíbrio. Aqui a questão é de harmonia. Pensem sempre em harmonia, autenticidade e equilíbrio. Essa é a voz persuasiva. Eu elenquei para vocês aqui algumas características da voz e vocês vão ver que vocês, ao se apropriar dessas características e trabalhá-las de uma forma harmônica, alternando essas características durante o seu discurso, é isso que vai te dar mais credibilidade. Por exemplo, vamos começar então a falar. Normalmente, quando eu falo, as pessoas, a primeira coisa que elas fazem, quando eu falo, todo mundo começa a julgar, né? Eu chego na sala, pelo diálogo aqui, aí a mente de vocês se dispara lá, tentando entender. E aí, quando eu falo, eu sei que as coisas que mais acontecem, sabe o que é? E deve ter acontecido com vocês. Ué, de onde que ele é? Ele tem um sotaque um pouco diferente. Não é isso? Eu sei disso, que é sempre isso. O que serve, professor? Aí tem que explicar a minha história. Por quê? Porque o meu sotaque é um pouco diferente do sotaque do lugar onde eu estou. Eu estou no interior de São Paulo, onde o R é mais enfatizado, né? Eu tenho um S, herança da minha naturalidade do Rio de Janeiro, um pouco mais chiado, né, do que vocês. E aí, essa combinação esquisita que eu tenho, só, de onde que ele é? Será que ele é baiano? Será que ele é carioca? De onde que ele vem? Esse é o poder da voz. A voz induz associações que vocês não controlam. Vocês podem, se vocês percebem isso, por exemplo, num relacionamento. Antes tinha telefone, é que hoje ninguém mais conversa por telefone, né? Mas tem pessoas que se apaixonam pela voz da outra pessoa, né? Nossa, a voz dela envolve, desperta alguma coisa, né? É que hoje ninguém fica mais conversando. Na minha época, eu ficava horas, eu tinha uma senhora que eu gostava, eu ficava 3 horas no telefone, conversando, eu adorava. Esse é o poder da voz. E o que nós podemos trabalhar então aqui de forma concreta, né? Dicas concretas. Se vocês já perceberam que é inevitável a percepção do que a voz quer dizer, o que nós podemos ter de dicas? O que a gente pode fazer? Pensem sempre que o que vai dar fluidez, que vai dar poder de persuasão para a fala de vocês é o quê? Eu tento fazer isso aqui. É alternar a velocidade, alternar o tom de voz, falando um pouco mais alto e às vezes falando mais baixo também. Falando talvez um pouco mais grosso no momento que você quer induzir algum grau de seriedade ao seu discurso. Ou então se liberando um pouco mais e permitindo uma aridez maior na sua voz, a naturalidade. Essa alternância é que torna a sua fala mais interessante, mais gostosa de ouvir, mais atraente, persuasiva. Essa alteração harmônica, não é qualquer alteração, né? Por exemplo, se o discurso parado, né, no mesmo tom, ao mesmo tempo, falando do mesmo ritmo, tom de voz, sem alternar nada, é muito enfadonho, muito chato. Do mesmo modo, se eu começar a falar aqui de uma forma rápida que não tem nada a ver com o discurso que eu estou querendo fazer, também não faz sentido nenhum. Eu alternar pelo alternar. Então, não é nem manter a monotonia do discurso, sempre falado da mesma maneira, sem alternância nenhuma. E também uma alternação que faça sentido. Ela tem que estar em sincronia com o discurso. E aí eu vou te explicar para vocês o que é essa sincronia. Ela tem que estar sincronizada. Então, você vai, talvez, deixar a sua voz mais grave por algum motivo de seriedade que você está falando naquele momento. Ou você vai acelerar um pouco mais a sua voz porque você quer que naquele momento as pessoas prestem mais atenção, porque senão fica difícil de acompanhar o que o cara está falando. Ou você pode falar muito devagar, porque você quer enfatizar aquele conceito em particular. Então, não é nem a monotonia
mas também não é uma alternância sem sentido. É alternância sincronizada em harmonia com o discurso que você está apresentando. Eu acho que eu fui claro nessa exposição, né? Alguns exemplos aqui, então, de uma forma mais didática, Como que você pode modular, então, o seu tom de voz? Essa questão da numa voz mais grave, ou então numa voz mais natural, que normalmente é mais aguda, né? Normalmente, as mulheres podem se preocupar um pouco mais com a agudez da voz. Vocês já viram no Instagram, principalmente, né? Incomoda, né? Assim, algum tom de voz, né? Mais estridente, mais agudo. Não dá uma agonia? A própria voz da pessoa já dá uma aversão natural ali o que acontece. Olá, bom dia, doutora. Bom dia. Fica à vontade. Então, pessoal, só para apresentar, nós começamos a nossa aula lá na primeira aula, se apresentando a todos. Então, essa é a doutora Daniela Gracioto. Ela é juíza do trabalho, juíza em Guariba, né? Juíza com quem eu trabalho há quase 10 anos. E hoje ela está aqui, para minha felicidade, e imagino felicidade de vocês, para compartilhar um pouco da experiência dela. E eu vou até deixar a oportunidade para a doutora se apresentar, se a doutora já quiser se apresentar, para eles ficarem conhecendo você. Então, sou Daniela, juíza de Direito, Tribunal de Justiça de São Paulo, 15 anos. E em doutorado de trabalho lá no mesmo, os colegas de marketing, sou mestre em Direito Constitucional, sou profissional de garantia de direitos e estou alegre e contente de estar aqui hoje fazendo essa participação especial sobre que você preparou para vocês com muita dedicação nos últimos meses e honrada com esse convite. Obrigado. E, com participação especial hoje, né, vamos prosseguir aqui. Depois, no segundo momento, logo após o intervalo, a doutora Daniela vai falar, para vocês, ela preparou também um material, ela vai aprofundar algumas dessas ideias que eu já apresentei aqui para vocês. E vai direcionar também, apresentar dicas práticas, assim como eu tenho tentado fazer aqui com vocês nesses dias. Então, só para terminar, então, com esse aspecto da comunicação verbal, algumas dicas. Como fazer, então, essa alternância, mas uma alternância pertinente, uma alternância que esteja em sincronia com sua mensagem e seja harmônica. Como? Por exemplo, tom de voz, você pode modular o tom de voz, em que sentido? Um tom mais grave, né, transmite mais seriedade. Concorda comigo? Do que uma voz estridente, assim, que você se preocupa muito, mais natural, vai dar uma ideia de mais naturalidade. Minha voz não é muito grave, vocês percebem isso. Mas se eu conseguir modular um pouco mais grave, talvez eu consiga transmitir uma maior seriedade no que eu estou falando. Então você pode modular. Você nunca vai conseguir ter uma voz que você não tem. Eu não tenho uma voz grave, de tenor. Nunca vou ter. Mas eu posso modular essa voz minha para ela ser mais grave ou um pouco menos grave, de acordo com o que eu quero provocar em vocês. Ou no meu discurso. Então, alternar o tom da voz. Uma outra coisa é o ritmo. Como que o ritmo pode funcionar nessa dinâmica? Como eu falei para vocês, se eu quero que vocês prestem atenção num conceito que é muito complexo, eu vou provavelmente diminuir o ritmo da minha fala, a velocidade da minha fala, porque eu sei que é difícil. Então, vocês vão ter que dar atenção a um requisito, 2 requisitos, 3 requisitos. Então, diminuo a velocidade para permitir que vocês acompanhem o meu raciocínio. Por outro lado, se o que eu estiver falando não tem nada a ver, é coisa que só está servindo ali de uma ponte, de um assunto para o outro, eu posso acelerar. E mais, quando você acelera a sua fala, tem um efeito interessante que é forçar a atenção. Sabe os vídeos do YouTube? O que acontece quando você coloca em 1,5, 2 ali? Eu costumo fazer, estou fazendo bastante isso. Você presta mais atenção, porque fica tão rápido ali, é tão rápido, tão dinâmico, né? Então você presta atenção, senão você perde o fio da meada do que está acontecendo. Então, o processo de acelerar a voz tende a induzir esse efeito de maior foco, atenção, porque senão você vai perder o que ele está falando, então deixa eu prestar atenção. Então, gera um pouco mais de ansiedade e foco. E aí você vai poder fazer isso de acordo com a conveniência de vocês, nessa alteração. Clareza, o que eu quero dizer com clareza? Alguns momentos você pode
ou melhor, sempre deve ser claro na sua articulação da voz. Porém, em alguns momentos, você precisa ser tão enfático que você pode, por exemplo, separar a sua fala em sílabas. E tão importante aquilo é no momento em que você vai dizer. É tão importante que você pode até quebrar as palavras ou as sílabas dessas palavras para poder induzir uma maior atenção. O volume você vai modular para duas coisas. Primeiro, aqui eu estou falando em uma sala com um determinado tamanho. Se eu estivesse num auditório para 400 pessoas sem um microfone, eu teria que falar muito mais alto, senão nem seria ouvido. Então, a primeira coisa, eu vou adaptar o volume da voz, se eu estou com o microfone ou não, se a sala é grande ou não, o contexto do ambiente. E, em segundo lugar, a voz, o volume da voz serve para uma outra coisa. Quando, por exemplo, lá no júri, os jurados estão mais sonolentos, porque no júri, às vezes, você fala 2 horas seguidas. Então, é muito entediante, às vezes, dá sono nas pessoas. E aí, um recurso muito utilizado pelos advogados é, de vez em quando, gritar, falar alto. Por quê? Só com isso, a pessoa dá uma assustada, né? Sai daquele estado de sonolência e letargia e começa a prestar atenção. Então, são essas duas formas que eu acho que você pode usar para adaptar ao ambiente ou para despertar a atenção falando mais alto ou então até para forçar as pessoas a prestarem atenção. Você está falando baixo, você está falando tão baixo. E se as pessoas não estiverem, de fato, focadas no que está dizendo, então você pode fazer isso com o volume da voz. O timbre é o que dá a característica à sua voz particular. Falei de singularidade antes, cada um tem uma voz diferente. E o timbre é exatamente essa sua singularidade, que dá à sua voz um caráter especial. Então, como vocês têm que trabalhar com o timbre de vocês? Conhecendo a própria voz. Então, se você não conhecer a voz, não vai dar para modular, não vai dar para fazer essas alternâncias. Então, vocês vão ter que se gravar, se expor. Sabe aquela situação quando você ouve sua voz? Nossa, eu nem sabia que eu falava assim. Isso acontece. Você sabe por quê, né? Porque você percebe a voz de vocês com a ressonância do crânio, dos ossos da mandíbula. Com a ressonância craniana aqui de vocês. E essa não é a sua voz. É a sua voz mais essa ressonância. Quem ouve você não ouve essa caixa óssea aqui, entendeu? E aí a sua voz é diferente. Então é indispensável que vocês conheçam sua voz. Conheçam sua voz e a partir disso vocês vão conseguir modular. E por fim a inflexão, que é basicamente essa dinâmica que eu estou querendo trazer para vocês, que é alternar, é a alternância pertinente, sincrônica com a mensagem, que vai permitir vocês ser mais persuasivos, ter credibilidade na sua comunicação verbal. O silêncio também é poderosíssimo. Vejam só o poder do silêncio, né? Eu não quis esquecer do silêncio. Porque eu posso falar de vocês, da fala, que é a nossa principal ferramenta, que vai trabalhar esses 3 aspectos do triângulo aristotélico. Mas e o silêncio? O silêncio, às vezes, é mais persuasivo ainda que as palavras. O silêncio, às vezes, é eloquente. Às vezes, o silêncio grita para dizer ou da culpabilidade de alguém, né, que preferia ficar em silêncio e quis falar, ou a pessoa que sofreu um ataque verbal, quem cala consente. Não é uma expressão? Não indico que é verdade, mas não é uma expressão que circula. E como vocês podem, então, utilizar o silêncio? Em primeiro lugar, né? A pausa dramática. O que é a pausa dramática? Você vem desenvolvendo um raciocínio, vocês expuseram 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos. Mas esse ainda não é a fala final sua. E aí essa fala, esse silêncio, ainda que curto, ele gera o efeito de suspense, né? Tem mais alguma coisa? Vai falar mais alguma coisa? Acabou? Não acabou? Então esse silêncio, essa técnica, né, da pausa dramática, ela induz isso, mais atenção. ênfase ao próximo ponto que vai vir.
Então, às vezes, você deixa o último argumento após essa pausa. E aí vai ter um efeito amplificado na sua audiência. Um segundo, um silêncio interessante é o silêncio estratégico. Em algumas circunstâncias, por exemplo, em que vocês estão lidando ali com uma testemunha do lado oposto ao de vocês. E essa testemunha começa a se enrolar na tese dela, ou o cliente do lado oposto começa a se enrolar, você faz o quê? Você começa a dar corda para ele, deixa ele falar, estimula ele falar, não corta a fala, não vai para a sua próxima pergunta. Fica em silêncio e deixa ele se enrolar com a própria corda e as mentiras que ele criou. Esse é o silêncio estratégico. Vocês devem ter noção disso, talvez, na vida de vocês. Talvez. Deixa a pessoa falar. Não vou prometer, não fala as bobagens que você quer falar aí. Deixa ela se comprometer em termos de imagem. Silêncio estratégico. E, por fim, o silêncio reflexivo. Se o primeiro lá, a dramática, seria para introduzir uma ideia, o reflexivo, na verdade, ele tem uma função de ou encerrar o assunto e permitir que vocês reflitam. Porque quando eu estou lá dando aula para vocês, por exemplo, eu aprendo um conceito super complexo, eu preciso dar tempo da mente vocês processar. Então, às vezes, eu paro. Eu vou beber uma água, pego um gesto, me movimento, né, saio de um lado e vou para o outro. E com isso, vocês dão tempo de processar e passar para o próximo próximo assunto. Então, esses eram os tópicos aí da comunicação verbal, do silêncio e da voz que vocês poderiam trabalhar aqui. E agora, para terminar a comunicação verbal, eu queria fazer algumas dicas aqui rápidas para vocês. Em primeiro lugar, vocês não gostaram, tem gente que gostou, tem gente que não gostou do Lula. Por que eu coloquei o Lula aqui? Eu sei que é um personagem que desperta paixões e ódios, e foi de propósito. Para vocês desenvolverem a capacidade seguinte. Você gostando ou não gostando do Lula, vocês acham que o Lula é um bom comunicador ou não? O Lula fala direito? O Lula fala com uma boa modulação de voz, um bom timbre de voz? Ele fala com sotaque? Como esse cara está no terceiro mandato dos países mais ricos, né? Quinta maior economia do mundo. Como esse indivíduo fica? Não se preocupa tanto com uma correção gramatical, tem um timbre de voz, eu acho, na opinião de quase todo mundo, não tão agradável assim. Como esse indivíduo consegue convencer, persuadir as pessoas a estar no poder desse país? O que ele faz? E aí eu queria trazer para vocês essa reflexão, que é equilibrar correção gramatical, tudo isso que nós vimos, com o quê? Que eu acho que, na minha opinião, é o que faz a diferença dele. A autenticidade de vocês. Equilibrar isso. Então, vocês sabem as ferramentas, eu passei algumas ferramentas para vocês vão utilizá-las, mas não percam aquilo que vocês são. Esse é o poder desse indivíduo aqui. E de outros também que foram presidentes também. Não é o discurso, não é a mensagem nem a lógica. É a autenticidade. O cara parece comigo, o cara parece com o outro. Por isso que ele tem mais voto lá no Nordeste. Ele é um autêntico nordestino, ele não tem vergonha das origens dele, ele fala do jeito que ele falar. Isso convence. Isso tem um poder gigantesco. Então, o que eu quero de vocês não é que vocês falem errado. Vocês têm que dominar a gramática. Vocês vão eliminar algumas interjeições. Isso aqui é inadmissível para um discurso persuasivo. Tipo assim... então, vamos falar errado. Né? O Lula fala errado, ele é presidente, então eu posso falar errado. No discurso persuasivo no âmbito jurídico, essas interjeições aqui, para começar a falar delas, né, o né é um dos que nós mais erramos, né? Qual é o problema com as interjeições? Nós falamos bem rápido. Mas por que não pode falar? Tem, fica estabelecendo regra para todo mundo, deixa todo mundo falar da forma que quiser. O que acontece com o né? Tipo assim. Você, primeiro, demonstra que você está precisando se esforçar para pensar, porque quando, né,
você fala uma coisa, é porque você está quebrando cabeça na sua mente para tentar articular o seu discurso. Se o seu discurso estiver fluido, rápido, você não vai precisar usar essas interjeições. O segundo é que isso gera um ruído na comunicação. Um ruído na comunicação, o que é? Naquele processo lá de transmitir a mensagem do emissor para o receptor, essas interjeições cortam a comunicação. E a pessoa estava ali ouvindo o seu discurso, entendendo as suas ideias, aí você vem, então, né? E aí quebra, dá uma quebra, isso gera ruído. Ou a própria pessoa vai te julgar, porque você está usando muito, né? Toda hora você fala, né? Nossa, toda hora o cara fala, né? Que vício chato. E isso vai gerar ruído, e a pessoa vai passar a prestar mais atenção nas suas interjeições do que no discurso de vocês. Então, elimine isso aqui de sua fala. Como? Se gravando, falando cada vez mais. Elimine isso assim. E o sotaque regional? Você falou do seu sotaque, você falou do sotaque do Lula. O que eu faço com o sotaque regional? Por exemplo, aqui do interior de Ribeirão, né, o R, né, de Porta. Eu elimino, eu fico treinando para eliminar ou eu mantenho? E aí vai depender da audiência de vocês. Porque o sotaque pode fazer duas coisas. Ou gerar uma identificação com, por exemplo, no caso do Lula, uma população gigante lá no Nordeste. Ou se você, por exemplo, ter o controle, você que vai escolher, por exemplo, alguém aqui é carioca? Não, né? Eu sou carioca. Se por ele, qual que é... Eu vou falar mesmo assim. É assim, se eu chegar para você... Ai, doutora, eu queria despachar com a senhora hoje. Aquele jeito que o carioca fala. Né? Não sei vocês, mas em geral, aqui em São Paulo, pelo menos, a imagem de um carioca talvez não seja tão positiva assim. Não sei se todo mundo concorda, nem precisa concordar, mas em geral, tá? Em geral. Então, nós não controlamos esses estereótipos, tá, gente? Eu não estou aqui para falar que isso é certo ou errado, é simplesmente do jeito que é. Então, um carioca, normalmente, tem uma determinada imagem. Eu sou carioca, tá? Só para registrar. Não tem uma imagem muito positiva. Então, é ideal um carioca que vem aqui tentar dar uma modulada, uma diminuída nesse sotaque dele. Ele pode fazer isso ou pode não fazer. Escolha dele. Né? Mas ele tem que estar consciente do efeito que ele gera com aquele sotaque. Por outro lado, se o juiz ou a audiência for de cariocas, eles vão ficar, na verdade, felizes, né? De ter um outro carioca ali. Nossa, que legal, de onde você é, né? Nossa, ele é carioca, deve ser carioca. Como é que ele fala, né? De onde você é? Que tipo você torce? Então, tem essas duas faces da mesma moeda. E tudo se resume a isso. Fluidez da fala, do discurso, ou ruídos. Ruídos são prejudiciais para a persuasão e a fluidez ajuda. Fim, então, da parte da fala, da comunicação verbal. Eu tive que acelerar, porque nós temos intervalo ainda, e a doutora Daniela vai falar. Em comunicação não verbal, talvez seja a parte que vocês vão achar mais interessante, assim, coisa de série de TV. Por quê? Vocês já se identificaram alguma vez em algum material que vocês consumiram com esse gráfico aqui? É um gráfico de alguns estudos que foram feitos que demonstraram que quando alguém fala, o que as pessoas estão prestando atenção? O que esse estudo demonstrou? Que a linguagem corporal da pessoa, por mais incrível que pareça, é o mais importante do que a comunicação falada e o tom de voz. Olha que coisa. Vocês concordam com essa estatística? Primeiro. Muitos concordam. A linguagem corporal é mais importante do que o próprio conteúdo e o tom de voz adotado. Vejam só. E essa é uma pesquisa que se divulga muito. Todo curso de oratória que vocês vão fazer, vão colocar. Se você buscar na internet, vocês vão encontrar bastante coisa sobre isso. E aí, o que eu vou falar para vocês é o seguinte. Isso daqui é uma verdade parcial. Esse estudo foi superado já. Mas é uma verdade parcial. Não é uma mentira. Na verdade, os estudos mais modernos hoje diziam o quê? Qual que é a importância da comunicação não verbal? Né? Dos gestos, da forma de se vestir. Qual que é essa importância? É a seguinte. Quando há conflito, os estudos modernos dizem o seguinte, quando há conflito entre a mensagem e a linguagem corporal, nós tendemos a dar mais peso à linguagem corporal. Se há conflito entre elas. Então, por exemplo,
Se eu estou brigando com você, eu estou com muita raiva de você, eu estou disposto, inclusive, a te dar um soco. Minha linguagem corporal não está querendo dizer isso, eu estou tranquilo. Minha linguagem corporal está tranquila aqui. Mas a minha fala é agressiva, eu poderia, inclusive, bater no Thales. Eu estou dizendo isso para ele. Mas minha linguagem corporal não está dizendo isso. Aí o Thales tem condição de dizer se eu sou uma ameaça real ou não para ele. A mensagem é, ele está agressivo, ele pode me bater, mas o corpo dele não está dizendo o contrário, com essa mensagem, ele está brincando. Ou ele está falando mentira. Não está fazendo sentido. Não está fazendo sentido. Então, quando a mensagem conflita com o verbal, quando a mensagem conflita com a linguagem corporal, aí sim nós damos o peso, porque isso é evolutivo, gente. Nós falamos e comunicamos por meio da linguagem há muito menos tempo do que a gente briga, né? Assim, parte por porrada, ele fica gritando lá. Querendo ou não, nós somos primatas, não se esqueçam disso. Nós somos primatas lá que ficam batendo no peito, a gente briga, por território, por comida, para procriar e para não morrer. Aí a linguagem vem muito depois. Então a gente tem que ser mais capaz de interpretar a linguagem corporal, porque a gente pode morrer, né? Se a gente não interpretar bem, do que tom de voz e comunicação falada, a mensagem. Mas só se a mensagem for conflitante. Hoje em dia isso está um pouco superado. Baseado nisso, então, qual que é a atitude que vocês têm que buscar? Qual é a atitude que vocês têm que buscar? Não é, na minha opinião, a arrogância do Harvey Specter. Vocês gostam do Harvey? Todo mundo gosta dele. Eu, na minha opinião, acho que ele é um pouco arrogante demais na vida real, sabe? Para conseguir o que ele consegue lá na série. Na série é legal de ver o cara, né? Mas eu acho que ele é um pouco arrogante demais na série. O que você deve buscar, na minha opinião, é equilibrar. Buscar uma harmonia entre o quê? Confiança, o Harvey tem muito, mas também humildade. Humildade. E eu vou falar bastante disso na terceira aula, na próxima aula. Por incrível que pareça, o que é mais efetivo para mudar mentes e corações é a humildade. É um discurso calmo, tranquilo, sereno, que demonstra que você se preocupa com a causa, você tem empatia com o destinatário da mensagem de vocês, e você consegue a comunicação que talvez mude a ideia e o comportamento da pessoa. Dificilmente alguém com um grau de agressividade, arrogância do Harvey vai conseguir convencer alguém de mudar. O cara é tão arrogante, tão convencido, que a pessoa vai ficando defensiva. Ai, nossa, será que ele está querendo me iludir, me enganar? Porque ele está assim, né? A pessoa vai ficar insegura ou... Não, com tranquilidade, você expõe o seu ponto. Com emoção, você induz, você transmite a mensagem, com humildade, mas confiança. No momento que você conseguir, então, dosar a confiança com a humildade, esse é o estilo ideal que você deve realizar, você deve buscar. Isso vai se expressar por meio dos gestos e da roupa também. Não vou esquecer desse detalhe da roupa. Para resumir, porque eu acho que o tempo está quase acabando, dicas. As dicas mais importantes de comunicação não verbal. Inclusive, algumas delas eu aprendi até recentemente, eu não usava tanto. Os gestos, eles são muito poderosos. Eles têm raízes assim, culturais, evolutivas, milenares. Eles são muito poderosos. Exemplo para vocês. Eu não vou falar nada. Não vou falar nada. Eu vou fazer aqui alguns gestos, né? Aí eu posso fazer outra coisa, né? Assim, mais perigoso, polêmico, né? Ou eu posso fazer isso aqui. Nossa. Só com um gesto. Eu não estou falando nada. Mensagem nenhuma. Não é? Poderosíssimo isso. Gente, e como eu estou dizendo desde a primeira aula, nós não controlamos essas associações. Não controlamos. Então, se eu faço um gesto determinado, talvez o mais agressivo, você não controla a reação, você fica indisposto, por exemplo, faça assim, tá? Ofendido. Não tem como controlar isso. Ele não tem como controlar a reação dele. Esse é o poder dos gestos. E alguns que nós podemos usar, então, para comunicação persuasiva. Quais são eles? Inclusive, eu aprendi há pouco tempo, eu tenho cada vez utilizado mais. Primeiro, palmas da mão. Sempre para o público, aberto. Aí você vai perguntar, o que isso tem a ver?
Tem a ver por que aberto? Por que sinalizar, ao invés de ficar apontando o dedo, por que fazer assim é melhor? Porque, e aí eu quero fazer a minha dica cultural, minha bibliografia de hoje. Eu só aprendi com esse cara aqui, ó, esse Joey Navarro. Tem muito material dele no YouTube também, o cara do FBI que ensina linguagem corporal, mas com base científica, né? Palmas abertas. Para persuasão, essa é melhor porque com palmas abertas, eu estou me disponibilizando para vocês, eu estou aberto. Eu estou sendo real para vocês. Eu não tenho medo, eu não tenho receio, eu estou aqui com vocês. Aí eu posso elencar os meus pontos com a minha palma da mão para vocês, apontar. Mas essa é a melhor postura das mãos, por exemplo. Porque a palma, olha só a diferença, vocês conseguem perceber isso. A minha postura com as palmas da mão abertas, não está sendo um cara tranquilo, ele não está com medo de nada, ele está aqui comigo. Se eu ponho as minhas mãos assim, não parece uma postura de fuga, né? Não é isso que a gente faz quando a gente está com medo, né? Assim, medo, né? Assim, quando eu estou me fechando, palmas abertas, você está tranquilo, você está aberto, você não está sentindo perigo. Palmas abertas. Cada vez mais eu tenho usado isso, antes eu não usava tanto. Mas eu aprendi com ele, vocês podem fazer isso. E funciona, é muito efetivo. Outra, mas eu nunca sei o que eu faço com as mãos quando eu estou falando. Um coringa, né, que sempre funciona e transmite muita autoridade, já que a gente está falando de credibilidade, é esse gesto que é chamado mãos em torre. É o melhor. Porque parece, não sei porquê, mas parece uma pessoa especialista no assunto. Parece uma pessoa que estudou, que sabe o que diz. Não sei porquê. Não sei porquê, que tipo de associação que nossa mente faz. Fato é que mãos em torre são os principais gestos utilizados por advogados, por políticos, porque transmite autoridade. Fora que, quando você está com a mão assim, né, não tem como tremer a mão, né? Mostrar que você está tremendo, que você está com medo. Você tranquiliza a mão, não tem como tremer a mão, mostrar que você está inseguro dessa maneira. É um bom gesto. E você pode alternar, né? Tem variações desse gesto, né? Você pode continuar falando, ficar assim o tempo inteiro, vai ficar chato, né? Você fala 2 horas desse jeito, vai ficar estranho. Você pode alternar, você pode fazer o gesto de pedido de vez em quando, ou então você pode fechar a mão de vez em quando, gesto de joinha assim, escondido para a pessoa. Você vai variando. Gesto de joia não é sempre legal? Bacana, às vezes você faz assim, fica fazendo um joinha para a pessoa. Tá? Eu acho que assim, uma mulher está acreditando, eu acho que passa uma coisa mais. Não? Não? Tudo vai variar, né? Isso não são regras, como é que eu posso colocar para vocês? Isso aqui não é matemática. Né? Não é uma verdade absoluta. Você que vai ter que testar para você, talvez, não transmita credibilidade para alguma das meninas. Alguém discorda dela? Ela disse que acha que uma mulher que fica assim não transmite credibilidade. Depende do momento. Quais são os dois também? O homem parece que é mais autoridade. Sempre vai ser muito subjetivo. Sempre vai ser muito subjetivo. Mas você não precisa fazer nada. Se você acha isso, não faça. Fique na posição de torre mais tradicional. Né? Se você acha isso, não arrisque. Não tem uma resposta. Não precisa te dizer 80% das mulheres vão concordar com você ou 20% não. Mas são variações possíveis, né? Ou gesto de pedido mesmo no final. Não está aqui, um que eu não posso deixar de falar para vocês, que é muito efetivo, é de sinalizar com a cabeça, às vezes, o que você está dizendo. Principalmente quando você quer um pedido positivo, né? Você quer que a pessoa concorde com você. Então, acenar positivamente é um gesto poderosíssimo nesse sentido. Da mesma forma que se você não está concordando com a pessoa, balançar a cabeça é um puta de reforço na sua missão. Aqui um outro aspecto que eu queria que vocês trabalhassem, principalmente mulheres, porque algumas meninas, algumas mulheres, às vezes conversam muito expansivamente, né? Assim, gostam de conversar com gestos, né? E se expressar demais, né? E gesticular. É normal, isso tem gente que é assim. Aí o ideal é conter os seus gestos nesse retângulo aqui. Para uma fala persuasiva. Tudo é ocasião, tá, gente? Isso aqui é só no contexto de persuasão. Então, o ideal é você conter os seus gestos, né, das mãos, nesse retângulo.
Nem falar demais, qual que é a necessidade de levantar as mãos desse jeito e ficar falando, me expondo assim? Você fala assim, dentro do retanto, você mostra sobriedade, segurança, domínio da situação, não tem isso aqui. É um bom critério, vamos dizer assim. Esse retângulo, eles ensinam isso aqui, para a gente na questão da comunicação não verbal. Eu fiz uma tabela, não vou me estender muito nela, para... Quase. Eu estou com reflexo. Hã? Sem capinha. Eu fiz aqui uma tabela que eu posso passar para vocês depois, para quem quiser tirar foto, pode tirar também, né? Que é descrevendo, então, vários gestos, né? Como manipular esses gestos para transmitir algumas coisas, né? Então, tem a posição em pé, a posição sentada, a importância dos pés estarem bem articulados, né? Assim, e você se movimentar de um lado para o outro, às vezes, para mostrar uma determinada transição. Peito aberto, né? Melhor do que você está colocando, é uma coisa que eu estou reparando muito. É por causa do telefone, celular, pessoas que ficam cada vez mais situação assim, ó. Porque o celular é assim que a gente fica assim no celular do sofá, né? E assim, olha a diferença, né? Assim, uma pessoa apresentar para vocês assim, se eu chegar na aula, aí eu estou falando desse jeito, assim. Eu tá com a coluna ereta, né? Peito aberto, né? Mãos esformadas, nem falar para vocês assim, não é diferente. Dá mais credibilidade, né? Então, assim, coluna ereta, peito levemente aberto. Não exagerado, né? Não exagerado. Peito levemente aberto. Outro detalhe curioso, legal, a posição da cabeça levemente altiva, levantada, né? Porque falar muito baixo também transmite insegurança, né? A pessoa que sempre fala assim, por mais que ela está com uma postura legal, mas assim, se ela falar assim, né? Tá? Transmite insegurança. Vamos falar com a cabeça, olho no olho, né? Sempre olho no olho, contato visual, mas levemente, com a cabeça levemente inclinada para cima. Porque mostra a confiança no que você está dizendo. Então, aqui é um bom resumo, depois vocês podem explorar. Eu trouxe também, eu prometi lá na primeira aula, fazer alguns aportes da psicologia para vocês. Então, eu trouxe uma lista aqui de vieses cognitivos e heurísticas que podem impactar na percepção de credibilidade do advogado, de vocês, independentemente da arena que vocês estiverem. Não são todos, são só alguns. E como que vocês podem utilizá-los, então? Não vou recapitular aqui que a gente falou de viés e de heurística, porque não vai dar tempo. Mas como é que você pode manipular isso daqui? Por exemplo, o viés de confirmação. A mente nossa sempre quer confirmar as nossas ideias preconcebidas. Sempre. A mente nossa sempre quer confirmar o que a gente já sabe. Porque, afinal de contas, a mente nossa nunca vai errar, né? Ela acha que ela é perfeita. Ela acha que, nossa, como que eu vou errar? Não, eu processo todas as informações do mundo há 20 e tantos anos. Não sei o que eu estou fazendo. Ela quer confirmar tudo que está na cabeça dele. O que acontece, por exemplo? Se um réu está preso, aí ele chega preso lá no plenário do júri, né? Com a roupinha dele de presidiário. Mas se ele está preso, está algemado, ele deve ser condenado, não deve? Não estou dizendo que ele é, estou dizendo só como inconscientemente somente pode ver. Mas você foi preso? O delegado deve saber o que ele está fazendo, né? Está algemado e tal. Sua mente pode ser levada a essa coisa. Por isso que os advogados fazem o quê? Pede para tirar as algemas, leva uma mudinha de roupa, né? Põe a roupinha dele lá de civil, aí ele senta. Não muda pra caramba a percepção dele? Pra caramba. Porque você vê ali, se você vê uma pessoa algemada com roupa de presidiário, a mente só vai falar, esse cara é culpado. Aí vai ser um puta trabalho para o advogado desconstruir isso, mas a primeira impressão vai ser essa. Então, viés de confirmação. De autoridade, como isso funciona? Status. Então, por exemplo, quanto mais seu currículo for rico, né, mais percebido de credibilidade você vai ser. E do outro lado também acontece o contrário. Viés de autoridade. E, na verdade, por que é um viés? Porque isso, na verdade, tem nada a ver. Assim, tem absolutamente nada a ver. O que o currículo da pessoa diz a respeito da competência dela? Parece que tem a ver, mas tem nada a ver. O cara pode ter pós-doutorado na Sorbonne, lá na França. E fazer uma aula horrível aqui para você, não saber falar, não saber se comunicar. Mas nós damos valor demais para um título. Né? Nossa, o cara pós-doutor na Sorbonne, lá em Paris. Esse cara é foda. Cara, não tem que ouvir o que ele está dizendo.
E, na verdade, objetivamente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, viés de autoridade. Heurística da representatividade. O que significa isso? É quando a mente erra, a mente nossa sempre faz assim, um cálculo de probabilidade baseado no estereótipo que a gente tem. Então, se uma pessoa cheia de tatuagem, e eu tenho um estereótipo, um modelo, de que pessoas tatuadas são criminosas, se a pessoa tiver tatuagem, minha mente naturalmente vai tender a construir uma imagem daquela pessoa como uma criminosa. Sendo verdade ou não sendo verdade. Então, nós temos que estar atentos para utilizar isso daqui ao nosso favor e também para se defender. A gente tem que estar consciente também de quando isso é utilizado contra nós. Coragem é aquela questão que nós falamos lá da primeira impressão, que fica durante um bom tempo, pode ser revertida, mas dá trabalho. Efeito ralo, o tempo inteiro eu estou falando, ralo é o anjinho aqui, que é essa questão, o cara está bem vestido, sei lá, anda de BMW, tem Rolex na mão. O que isso tem a ver com a competência dele? Absolutamente nada. Mas nós somos levados a crer, pela mente, por meio de associação inconsciente, que, olha, se o cara tem grana, ele deve ser bom no que ele faz. Talvez não seja, mas ele deve ser bom no que ele faz. Porque o cara é rico pra caramba, né? Ou é herdeiro, gente, ou é herdeiro, né? Ou é bom pra caramba no que ele faz. Pode ser mentira, pode ser não ter nada a ver, mas a gente faz isso, a gente tem que ter consciência disso. Viés de grupo é muito forte, tá, gente? O grupo. A gente tem medo de pensar diferente, né? A gente tem medo de ser expulso do grupo. Como é que a gente pode utilizar o viés do grupo? Hoje, cada vez mais, por exemplo, uma ideia aqui. A identidade está vivendo uma cultura de muitos identitarismos, né? Eu sou conservador. Eu sou feminista. Eu sou da comunidade LGBT. Então, a gente vive num ambiente assim, muito dominado pela essa ansiedade, esse desejo de pertencimento a um determinado grupo. E aí, o que vocês podem fazer? Apelar para esses grupos e identidades. Isso é um exemplo só que eu estou trazendo. Então, por exemplo, na mente nossa, por exemplo, uma mulher feminista, quando pensa em feminista, a gente já não pensa uma série de características e ideias preconcebidas que ela vai ter? Uma feminista vai ser contra ou a favor do aborto? A favor do aborto. Uma feminista tende a ser de esquerda ou de direita? Entendeu? Assim, um pacote. Você vai usar uma identidade que a pessoa tem, ou gosta de manter, e apontar contradições. Assim, mas como você é feminista e está defendendo, sendo contra o aborto? Não tem como fazer isso. Então, esse apelo é muito forte, que a pessoa vai ter um desejo de pertencer. Não posso contrariar minha própria identidade, né? Então, a disposição dela para ser a favor do aborto vai ser muito maior do que ser contra. Ainda que ela pense diferente. Porque, por causa do viés do grupo. Isso é só um exemplo, tá, gente? Tem inúmeros aí. Mas saber que isso acontece, que vai ser o segredo de vocês. Então, sobre o viés cognitivo é isso. Encerrando a minha fala, para a gente já ir para o intervalo, né? Eu sei que vocês estão cansados. Eu comecei falando do Cícero. Isso aqui é o Cícero. Lá na Roma, no auge do Império Romano, senador e, para muitos, o maior advogado que já existiu. Se eu fosse trazer um exemplo de credibilidade, e aqui é o livro dele, depois vocês quiserem dar uma olhada, seria o dele. Por quê? A reputação dele era tal que quando ele ia até a tribuna do Senado romano, as pessoas faziam fila para entrar lá para ver o discurso. E ele não só era senador, como era advogado. Tem uns discursos deles incríveis. Se vocês quiserem, depois eu compartilho com vocês, em que ele conseguiu... veja só, que não só o adversário político dele fosse execrado lá no Senado, como ele acabou sendo expulso de Roma, e ainda mais, o cara foi executado, morto, uns caras lá que, influenciados pelo Cícero, foram lá e mataram o cara. Esse é o poder de persuasão desse indivíduo. E como ele desenvolveu isso? Vejam só o que é o caminho é um só. O caminho é um só. O que ele fez? Ele devorava desde pequeno Aristóteles e os gregos. Ele lá em Roma estudava os gregos, né? Aristóteles, a retórica, Demóstenes, que era um grande orador grego. Ele ficava lá estudando isso desde adolescente, lendo.
e começou a fazer o quê? E a essência dos ensinamentos dele se resume a quê? Há duas coisas que eu quero terminar aqui com vocês estabelecendo. Emular. Ele falava assim, para você buscar modelos em que se inspirar. Por quê? Por exemplo, a doutora Daniela pode dizer, confirmar com vocês depois. Eu sou uma pessoa introvertida. E era até muito mais antes, né? Ela sabe disso. Mas como então que nós podemos sair dessa situação de introversão, de timidez, de maior insegurança e melhorar? Primeiro, buscando modelos em que se inspirar. Quem eu posso seguir? Nossa, interessante como essa pessoa fala, como essa pessoa se expõe. Esse cara fala bem pra caramba, eu vou seguir. Personagem fictício até. Alguém falou aqui do Better Call Saul, né? Do Saul, nosso Saul fala bem pra caramba, ele é tranqueira, né? Mas ele consegue resolver os problemas dele. Eu tenho um exemplo, inclusive, que eu falo assim, que eu me inspirava, me impressionava quando eu fazia faculdade. Eu vou passar aqui um videozinho rapidinho para vocês avaliarem a credibilidade dele. É um personagem de uma série que ninguém viu. Se chama Boston Legal. E era de advogado. Eu falei, gente, esse cara é muito bom para falar. E aí, naquilo ali de ver, você, às vezes, naturalmente, a mente incorpora, eles começam a imitar. Ou melhor, imitar não é a palavra adequada. Emular. Porque emular não é imitar. Porque imitar, você nunca vai ser persuasivo imitando alguém. Porque imitando, você vai perder a sua autenticidade. E a autenticidade convence. É isso que acontece lá com o Lula. É a combinação. Você pega alguns elementos de pessoas e de modelos e combina isso com a sua autenticidade, aquilo que você é. É isso que vai te dar o poder de persuasão. Combinar elementos de pessoas e de modelos com aquilo que você é. Emular. É isso que a palavra emular significa. E o Cícero estimulava isso. Não é conhecimento teórico de livro, é praticar. Então você tem que estar na arena. Não vai ser fazendo curso, não vai ser vendo vídeo do YouTube ou assistindo série jurídica que vocês vão melhorar a fala de vocês. Vai ser como? Indo para a arena e lutando. Hoje, por exemplo, fazendo lá atividade com a doutora Daniela, falando seus filmes e séries favoritos, que você já falou. Eu vou gravar, e aí vocês vão tentar aplicar tudo isso que nós estamos vendo até nesse momento. A emoção, o gestual, como você se porta diante de uma pessoa estranha, que vocês não conhecem, que vão conhecer agora, que tem status e autoridade de juiz. Estando na arena que você vai, aos poucos, aperfeiçoar a sua oratória. Deixa eu ver só se eu tenho giz aqui para mostrar para vocês como que vai ser esse desenvolvimento para vocês. Se eu pudesse, para encerrar a aula, o desenvolvimento de vocês. O que vocês devem ambicionar de uma forma realista em termos de desenvolvimento? Aqui é tempo. E aqui é credibilidade. Que leva à persuasão. Como vocês acham que é uma forma razoável de vocês interpretarem o crescimento de vocês aqui nesse grau? Vocês acham que o desenvolvimento de vocês vai ser assim? Como vocês acham que o desenvolvimento de vocês vai ser? Exatamente, eu diria até mais, não só altos e baixos, mas também às vezes vocês vão estar confusos, vocês vão voltar e fazer isso aqui, assim. Mas desde que você sempre progrida, você vai melhorar. Talvez esse seja o desenvolvimento real de qualquer pessoa. O que você não pode fazer é achar que, nossa, foi muito mal no júri, foi horrível, que vergonha, nunca mais vou falar. Achar que isso é o fim da sua trajetória. Sua trajetória pode continuar. Desde que você sempre melhore, aprimore, encontre modelos para se espelhar, busque sempre experiência. A doutora Daniela sabe disso. Lá no Guarani, eu sempre buscava uma festa para falar, né? Fazer um discurso, uma reunião. E isso sempre me dava a oportunidade de quê? De subir para o próximo nível. Subir para o próximo nível. Aprender um pouquinho mais de medo. Aprimorar um pouquinho a minha fala. Isso aqui é factível para qualquer um. Maximizar o potencial de vocês e minimizar os defeitos, os vícios, as falas. Então, emulando e buscando sempre estar na arena, nós podemos
aprimorar. Essa fala do advogado aqui do Boston Legal tem 3 minutos só, ou menos até. Uma fala final de um caso que uma velhinha foi acusada de matar alguém. Realmente ela matou e é ilegítima defesa. Não tem legenda, está em inglês. Mas eu queria que vocês prestassem atenção única e exclusivamente na comunicação não verbal dele. Como ele fala, como ele alterna a voz, como ele se movimenta e se ele é persuasivo ou não, tá? Esqueçam, por hora, o conteúdo. Se vocês entenderem inglês, vai ficar melhor ainda, mas não precisa entender o inglês. Eu vou tocar aqui para vocês. Lá na minha casa funciona. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Então vamos deixar para depois do intervalo. Então eu vou tentar abrir direto no YouTube para vocês fazerem essa avaliação, tá? Então é isso que eu queria falar para vocês hoje. Encerrando então com esse chamamento aí do Cícero. Prática constante e a busca de modelos para emular. A gente sempre pode melhorar um pouco. E no segundo momento da aula, daqui a pouco, a doutora Daniela assume o meu curso e vocês vão ter a oportunidade de interagir um pouco então, com ela. Muito obrigado.